Irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a vida de todos vocês que nos ouvem, que nos acompanham aqui. Sou o pastor Leonardo e nós somos a AME no princípio. Eu estou aqui para poder falar a respeito do medo. Da onde vem o medo? Gênesis capítulo 3, versículo 8. Está escrito assim: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a sua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. O interessante é que no capítulo 2, no versículo 25, diz assim: E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Amados, meditando nesse versículo, nós podemos entender da onde procede o medo. O medo procede da desobediência da humanidade à sua essência primária, ao seu Criador. Nós fomos criados com um propósito, cada um com uma função específica, cada um foi planejado por Deus para poder cumprir uma missão específica e juntos, toda a humanidade, cumprirmos uma grande missão que tem por fim adorar, exaltar, glorificar ao Criador, em harmonia com toda a criação. E assim era no princípio, quando o Senhor concluiu a sua obra. Eis que era muito bom, e não havia dúvidas, e não havia medo, e havia plena comunhão do ser humano com o seu Criador. Quando o homem decide desobedecer e andar em desordem com a sua diretriz eterna, ou seja, quando o homem deixa de fazer aquilo, de pensar aquilo, de cumprir aquilo para o qual foi criado, enviado, ensinado, quando o homem começa a lutar contra aquilo que Deus imprimiu no seu interior, do interior do homem, outras emoções que não procedem do Deus vivo, do Deus de paz, começam a ser geradas. Daí veio a dúvida, a desobediência e, consequentemente, o medo. Lá em Hebreus, no capítulo 2, vai dizer que o medo da morte é a cadeia, é a corrente com a qual o inimigo das nossas almas nos prende no mundo, no pensamento mundano, no pensamento pequeno, no pensamento que prende a nossa consciência a conquistar coisas somente aqui, a vivermos em completa desordem e afastamento. Por isso, o medo, a primeira coisa que fez com o homem foi fazer com que ele fugisse, que ele se afastasse da presença de Deus. Esse é o princípio do medo. Irmãos, é claro que aqui nós não estamos tratando dos aspectos psicológicos, dos aspectos científicos do medo, como uma das emoções primárias que resguardam a vida, que resguardam o homem, que prepara para fugir ou para lutar. Aqui nós estamos tratando do início, do princípio de como viver acima desse medo. A pessoa que desperta espiritualmente
ela vai fazer o caminho contrário do que fez o primeiro Adão. Então, surgindo a dúvida, a desobediência, entrando a morte, veio aí o medo e a vergonha. O que fez com que o homem fugisse da presença de Deus, porque é isso que faz o medo. O medo ele prepara a pessoa para fugir ou para lutar. Ou o medo às vezes paralisa a pessoa e a impede, fazendo com que ela se entregue às situações. Mas a pessoa que faz o caminho contrário a isso, que é o caminho de obedecer, é o caminho que o último Adão, que Cristo Jesus nos chama, que é para viver uma vida sendo colhidos dessa terra. Uma vida em plenitude, uma vida conduzida pela mente divina. Uma vida onde o medo não impera mais. Uma vida onde esse amor com o qual Ele nos acolhe lança fora todo o medo. E pela fé nós podemos enfrentar qualquer situação que seja. E pela inteligência espiritual, não há dúvida, não há pensamento, não há sofisma, não há fortaleza, não há hipocrisia, não há engano, não há mentira que possa nos prender numa situação de escravidão. Mas através desse amor, através desse processo, que somente Cristo pode fazer nas nossas vidas, nós podemos viver uma vida em plena liberdade, desfrutando da alegria de caminhar no princípio eterno. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E até o próximo vídeo.